Olá, você que está assistindo esta aula neste exato momento, sejam todos muito bem-vindos aqui, tanto ao Hotmart como também ao YouTube. E eu espero que você hoje esteja com espírito de aprendizagem, porque nós vamos falar aí sobre algumas questões relacionadas à prova do IFRN. Eu selecionei aqui algumas questões de língua portuguesa e algumas questões de matemática. Sugiro, inclusive, que nas questões de matemática, caso você esteja assistindo, não esteja assistindo essa aula assíncrona, então você pode pausar ali e tentar fazer sozinho, para depois você ver como é que funciona a explicação, tá bom? Então, sem mais delongas, deixa eu começar aqui a gravação. Vou colocar aqui para compartilhar minha tela. Muito bem. E caso você esteja assistindo esta aula no YouTube, o meu WhatsApp está aqui na descrição do vídeo, caso você queira participar do nosso curso online, que é exatamente destinado somente à resolução de questões. Também nós trabalhamos com simulados, nós trabalhamos com correção de redações, tudo para que você consiga sua aprovação no IFRN, né? E aí, vamos lá. Galera, eu selecionei aqui 6 questões, e nesta aula de hoje nós vamos começar com esta questão aqui do CTI+. Esta questão caiu na prova de 2022 do IFRN. E essa questão, ela pergunta para a gente, primeiro, a questão ela só tem isso aqui de trecho, né? O trecho possui, ele só quer saber qual é o número de períodos e qual é o número de orações dentro desta citação retirada do texto da prova 2022. Esse tipo de questão é muito comum encontrarmos nas provas do IFRN, praticamente todo ano aparece uma questão dessa. E aqui, nessa citação, nós temos aqui um exemplo sobre terras indígenas, que as terras indígenas na época, ainda até hoje, estavam sendo invadidas aí por pessoas que queriam desmatar, pessoas que queriam fazer garimpo, e por aí vai, né? Bom, vamos fazer a leitura do trecho e diz assim, vamos fazer a leitura. Pará, Rondônia e Amazonas são os estados onde houve mais invasões no ano passado. Uma das áreas citadas no relatório é a terra indígena Munduruku, no sudoeste do Pará. De acordo com o CIMI, existem mais de 500 garimpos ilegais na região, desmatando e poluindo os rios da bacia do Tapajós. Pessoas, esse é um trecho bem famoso da prova e ele é usado para responder inúmeras questões lá da prova de português. Inclusive, eu sugiro que você pegue depois a prova lá no site do IFRN da prova de 2022 e tente fazer algumas questões. É uma prova muito interessante. Bom, e aí, querido aluno, a você que vai relembrar aqui, ó, vamos relembrar o que é período e o que é oração. Então, ó, eu vou fazer aqui a anotação, né? Primeiramente, sobre período. O que é o período, né? O período, ele é uma frase estruturada, né? Que vai ter ali o seu encerramento em 3 tipos de pontuação. Ou pode encerrar no ponto final, ok? Também eu posso encerrar no ponto de exclamação, ou também posso encerrar na interrogação. Então, toda vez que eu tenho uma ideia, eu tenho uma frase, essa frase, ela pode ser finalizada em um período, que aí os períodos na língua portuguesa, eles se dividem em períodos simples e períodos compostos, ok? Aqui na questão em específico, não determinou que tipo de período era, ele só queria realmente saber quantos períodos eram. Gente, o mais comum dentro dos textos do IFRN são textos com ponto final, até porque o IFRN trabalha, na grande maioria das vezes, com reportagem e com artigos de opinião. E reportagens e artigos de opinião geralmente não têm pontos de exclamação, por exemplo. Na grande maioria das vezes, vão ter apenas pontos finais. Então, a dica para esse tipo de questão, primeiramente, é você saber quantos períodos tem no trecho, ou seja, você pode contar a quantidade de pontos finais.
Então, por exemplo, de parar até a palavra passado, eu tenho um período. De uma das áreas até a palavra parar, eu tenho 2 períodos. E, de acordo com o CMI, até Tapajós, eu tenho 3 períodos. Então, já dá para entender o que é um período, né? Então, um período, ele é ali uma frase, uma estrutura de frase, né? Em que tenha sentido e que encerre ou no ponto final, ou na exclamação, ou na interrogação. Portanto, eu tenho 3 períodos. Se eu tenho 3 períodos, eu vou eliminar logo de cara a letra C e a letra D. Muito bem. E agora vamos ao próximo ponto, que é a relação agora de orações. Pessoas, lembrem-se que as orações, dentro da estrutura gramatical da sintaxe, a oração, comparando ela com a morfologia, a oração é a mesma coisa que os verbos ou a quantidade de locuções verbais. Lembrando, pessoas, que verbos é a classe gramatical que trata sobre ação, estado ou fenômenos da natureza. Então, tudo aquilo que você atribui como uma ação, como um estado ou como um fenômeno da natureza, se você conseguir conjugar a palavra, logo eu tenho um verbo ou eu tenho uma locução verbal. Já a locução verbal é quando eu tenho ali uma estrutura de verbos, né, que tem o verbo principal e o verbo auxiliar, os dois dando um só entendimento, né, os dois trabalhando em apenas ali uma verbalização, tá? Então, eu quero destacar agora com vocês a quantidade de orações que eu tenho dentro da minha citação. E eu vou marcar aqui, gente, de outra cor, vou marcar aqui de verde, tá? Então, eu quero que você preste muita atenção na quantidade de orações. E claro, se você quiser tentar sozinho, pause este vídeo e tente achar todas as orações que você conseguir, tá? Então, gente, ó, falando então aqui sobre orações, lembrem-se que orações são verbos ou locuções verbais. Então, eu vou ler desde o início e quero mostrar para vocês alguns verbos, para você ter muito cuidado, que às vezes algumas palavrinhas que a gente desconfia que seja, elas são verbo, tá? Vamos lá, então. Pará, Rondônia e Amazonas são. E eu vou marcar aqui o meu primeiro verbo. Pessoal, esse aqui é o verbo ser, né? O verbo ser, que nesse caso aqui, ele está no presente, né? Pará, Rondônia e Amazônia são os estados. Então, a palavra são é verbo aqui, tá? Ou seja, é uma oração. São os estados onde houve. Aqui eu tenho mais um verbo, o verbo haver. Tá? O verbo haver, também considerado como oração. Mais invasões no ano passado. Uma das áreas citadas no relatório é a terra indígena. Preste muita atenção, porque a palavra também é um verbo. E, inclusive, também ela faz parte do verbo ser. Eu sou, tu és, ele é. Nós somos, enfim, vós sois, eles são. Então, pessoas, o verbo ele está aqui conjugado do presente, né? E aqui eu tenho, no caso, uma das áreas citadas, né? Aí seria o meu sujeito da oração, né? Então, é a terra indígena Munduruku, no sudoeste do Pará. De acordo com o CIMI, existem, então eu tenho aqui mais um verbo, que é o verbo existir. O verbo existir também está aplicado no presente. E aí eu tenho agora 1, 2, 3, 4 orações, né? Então, ó, a gente fica aqui entre a letra A e a letra B ainda, né? Então, continuando, mais de 500 garimpos ilegais na região. E aí, vamos lá, galera. É aqui que a gente vai finalizar a questão, porque eu encontro aqui mais 2 verbos. Eu tenho aqui o verbo desmatando e eu tenho aqui o verbo poluindo. Nesse caso, pessoas, esses 2 verbos, eles estão no gerúndio.
certo? Lembre-se que o gerúndio é uma forma verbal em que o verbo ele ainda está ocorrendo. E geralmente os verbos no gerúndio, ele terminam com NDO, tá? Então é tipo andando, escrevendo, caminhando, desmatando e poluindo, tá? No caso, desmatando do verbo desmatar e poluindo do verbo poluir. Portanto, aqui, em outras palavras, eu tenho 6 orações. 6 orações, portanto, vamos marcar aqui letra B nesta questão inicial. Maravilha. Temos aqui uma aluna online, Jahana. Dúvidas, Jahana, sobre esta primeira questão? Qualquer coisa você pode falar aqui no chat. E é isso, galera. A letra B é a resposta certa. Então, às vezes pode cair algumas locuções verbais, não? E em outro momento, em outro vídeo, eu posso mostrar alguma questão para vocês que tenha a locução verbal para vocês entenderem do que eu estou falando. Ótimo, Jahana não tem dúvidas, então vamos adiante. Vamos à próxima questão. Muito bem. Essa questão ela é muito antiga, tá? Eu estou gravando esse vídeo em 2026 e já faz aí 13 anos que essa questão foi feita. E eu, particularmente, gosto muito, principalmente para você que está estudando para o IFRN 2026, é muito interessante e muito importante que você não se prenda apenas às provas atuais, tipo as provas dos últimos 5 anos. Eu sempre recomendo aos alunos que vocês peguem provas mais antigas, porque as provas antigas, elas também nos trazem muito conhecimento sobre as provas atuais. E esse conhecimento, às vezes, né, das provas antigas, o estilo das questões ele é bem mais sucinto, certo? As questões elas eram objetivas e elas tinham, de uma certa forma, elas exigiam um pouco mais de desafio para o aluno. Então, essas questões antigas, por serem, às vezes, de mais difícil compreensão, elas são muito importantes nos estudos de vocês. Muito bem. Então, temos aqui a seguinte questão de matemática, tá? Suponha que em uma caixa tenham sido colocadas 34 bolinhas idênticas e que em cada uma dessas bolinhas esteja impressa uma das letras do título do texto 1. E aí eu coloquei, galera, o título do texto 1 aqui, né? Para a gente não precisar recorrer lá à prova da época, tá? O título do texto 1 é A Ditadura da Beleza ao Longo da História. Inclusive, essa prova ela é bem interessante, que ela falava lá sobre a questão dessa ditadura da beleza, o quanto as pessoas gastavam dinheiro e economias com relação a status de beleza, tá? Então, é uma prova bem interessante que eu sugiro que vocês também deem uma olhada nela. Muito bem. Então, imaginem, né, que cada letra dessa, a ditadura da beleza ao longo da história, ela esteja representada, cada letra, em uma bolinha. E aí essas bolinhas são jogadas dentro de uma caixa, né, como a questão está dizendo para a gente. Gente, se vocês contarem a quantidade de letras de A Ditadura da Beleza ao longo da história, vai dar exatamente 34 letras, tá certo? Então não precisa contar isso aqui não, tá? A ditadura da beleza ao longo da história já tem 34 letras e a questão já disse que tem 34 bolinhas. Muito bem. Aí, continuando agora para o último período. Ao retirarmos olha essa palavra, hein? Essa palavra é bem importante. A palavra aleatoriamente, ela nos dá uma indicação do que a questão está exigindo. Uma dessas bolinhas, ao retirarmos aleatoriamente uma dessas bolinhas, a probabilidade de selecionarmos uma na qual esteja impressa a letra A é aproximadamente D. Pessoas, quando falamos de probabilidade, no caso estou falando então de probabilidade como a chance real de um acontecimento, ok? Lembre-se que o IFRN, ele trabalha com 3 tipos de probabilidade, que é o que a gente costuma trabalhar no nosso curso online.
Então, a probabilidade, ela pode cair em formato de fração. A probabilidade, ela pode cair em formato de porcentagem. E também a probabilidade também tem chance de cair em formato de números decimais. Ok? Os três tipos de probabilidade caem aleatoriamente todo ano. Então, geralmente cai uma ou duas questões por prova do IFRN. Por exemplo, na prova de 2025, que foi a última prova, caiu em formato de fração, certo? Já houve outro ano que caiu em formato de porcentagem, já houve outro ano que caiu em formato decimal. Enfim, é aleatório. Essa questão aqui, ela caiu aqui em formato de porcentagem, como vocês podem ver aqui, A, B, C e D, né? Muito bem. Gente, o que é probabilidade? Então, é a chance de alguma coisa acontecer, tá? E aí, ó, eu tenho aqui sobre os eventos, basicamente, a probabilidade são os eventos prováveis dividido pelos eventos possíveis. Anderson, qual a diferença entre um evento provável e um evento possível? Um evento provável é que ele pode ou não acontecer. Já os eventos possíveis são todas as possibilidades daqueles eventos acontecerem. Ou seja, os eventos possíveis, eu estou tratando, então, de todos os eventos possíveis dentro da minha probabilidade aqui nesse caso. E aí eu pergunto, tem alguma chance desses eventos possíveis serem de 35 eventos? Não, porque na minha caixa só tem 34 bolas. Se só tem 34 bolas, então a quantidade de eventos possíveis que eu tenho é de 34. Ou seja, 34 vai ser os eventos possíveis. Ok? Então, pessoas, o número que eu vou colocar aqui embaixo da minha fração vai ser a quantidade de eventos possíveis, que é o número 34. Ok? Já o número de cima é o que você quer descobrir de evento provável. Em outras palavras, a letra A foi a letra exigida pela questão do IFRN aqui. Então, o que é que você vai fazer? Você vai contar quantas letras A você tem dentro do título 1, do texto 1. E aí, a quantidade de letras A que existirem vai ser a quantidade de eventos prováveis que a gente vai colocar aqui em cima. E agora eu vou colocar de azul, vou marcar aqui de azul todas as letras A. Eu quero que você conte comigo, tá? Então vamos lá. A ditadura da beleza ao longo da história. Então eu tenho A do início, né, do inicial, né? Também tenho ditadura, eu tenho mais um A aqui e mais um A, já vão em 3, né? Eu tenho aqui o da, eu já vou em 4. Beleza, eu vou em 5. Ao, eu vou em 6. Longo não tem nenhuma letra A. Da, eu tenho 7. E história, eu tenho 8. Né? Então, só para realmente verificar se eu não esqueci nenhuma, né? Então, eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras A. Então, se eu tenho 8 letras A, então eu tenho, pessoal, a chance de 8 em 34 de que, quando eu retirar uma bolinha da caixa, cair uma letra A. Então, a chance é de 8 em 34. Então, na minha fração, eu vou colocar aqui 8/34. Muito bem. Só que essa fração, ela não está em forma de fração aqui na questão 2, né? Então, eu posso aqui fazer a divisão do jeito que está. Posso fazer essa divisão, que inclusive, pessoal, é o recomendado a ser feito. Você vai dividir, porque toda fração é uma divisão, então você vai dividir 8/34. E eu vou armar essa conta aqui mesmo, ó. 8 dividido para 34. Galera, primeiro, ele usou a palavra aproximadamente. A palavra aproximadamente, ela pode ser um valor perto ali, né? Então, não tem nenhum problema se não for exatamente o valor, tá? Primeiro, galera, quando a gente divide um número menor por um maior,
lembre-se da regra matemática. Se o número é maior, o número menor divide por um maior, eu vou acrescentar um zero no número e vou colocar 0, lá no quociente, tá? Coloquei o 0, aí eu vou dar continuidade. Quantos 34 cabem em 80? Cabem 2, pessoal. 2 vezes 34 vai dar 68. E aqui vai me sobrar aqui o número 12, né? E aí vai continuando, né? Ah, eu vou acrescentar um 0 agora e vou continuar. Pessoal, o próximo número aqui seria o número 3, né? Porque, ó, 4 vezes 3 é 12, né? É 12, fica 2, sobe 1. 3 vezes 3 é 9, com mais 1, 10. E aí ficaria 102 e ia sobrar 18. Mas, gente, não há necessidade mais de eu continuar. Porque esse 0,23, lembre-se, ele está em formato de decimal, mas para transformar em porcentagem, você multiplica por 100, né? Ou você avança a quantidade de 2 casas decimais. Em outras palavras, galera, a chance é de aproximadamente 23%, tá? 23% é a probabilidade de cair uma letra A. Portanto, a questão de número 2 aqui, a resposta é letra D. Show de bola. Jahana, alguma dúvida sobre essa questão do número 2? E é isso, né? Então, olha como é fácil quando a gente entende a questão dos números, das probabilidades, certo? Das probabilidades. Então, probabilidade é isso. É a quantidade de chances de algo acontecer dentro de um universo fechado. Maravilha? Bom, Jahana não tem nenhuma dúvida, então vamos dar prosseguimento para a próxima questão. Vamos lá, então. Questão agora de número 3. Vamos lá. Essa caiu também no Proitec, que diz assim, que inclusive eu esqueci de colocar o ano do Proitec aqui. Mas vamos lá. O vocábulo, pessoal, é a mesma coisa que palavra, né? Então, a palavra destacada, relatório, recebeu acento agudo pelo mesmo motivo de. Pessoal, ele quer saber qual é a palavra que tem a mesma justificativa do acento da palavra relatório. E aí é muito importante que você assista às aulas aqui do nosso curso, né? Com relação às regras de acentuação, certo? E aí, primeiro passo aqui para esse tipo de questão é entendermos se a palavra relatório, se ela é oxítona, paroxítona ou proparoxítona. É a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, tá? Então, pessoas, quando a gente divide em sílabas a palavra relatório, eu tenho ré, lá, tó, rio. Maravilha? Relatório. A palavra relatório é uma palavra em que a sílaba mais forte é a sílaba tó. Por que é a sílaba tó? Porque quando eu vendo, olha o relatório, aí eu tenho a sílaba tônica tó. Então, não é a última e não é a antepenúltima. Então, a palavra relatório é uma palavra paroxítona, ok? Porque a penúltima sílaba é a mais forte. Muito bem. E aí, gente, tem uma regra que é a regra preferida do IF, uma das regras que mais cai no IFRN, que são a regra das paroxítonas que terminam em um ditongo. O que é um ditongo? Eu quero destacar aqui a letra I e a letra O como um ditongo. O que é um ditongo? Um ditongo é uma regra da gramática, que é quando eu tenho duas vogais em uma só sílaba, e não separa. Ou seja, a letra I e a letra O, que são vogais, ficaram juntas em uma sílaba só, portanto, é um ditongo. Pessoas, todas as vezes que eu tenho uma palavra paroxítona e que termina em ditongo, essa palavra recebe acento, né? Seja ele acento agudo ou acento circunflexo. Tá bom? Então, sim, Jana, você bugou na letra A, né? De contar as letras. Mas você entendeu, né? A questão lá da letra A.
que eu contei a quantidade de letras As, certo? Então, ótimo, ótimo, beleza. Então, pode falar, meu irmão, se você quiser. Não? Então, a palavra relatório, eles foram gênios realmente pensando nisso. Por isso que eu gosto das questões antigas. As questões antigas são muito boas. Gente, vocês não estão vendo o chat aqui, né? Mas é legal aqui que a gente vai conversando no decorrer da aula, né? É assim que a gente faz aqui o nosso curso online. E a palavra relatório é uma palavra paroxítona terminada em ditongo e por isso recebe acento. E aí a gente ia olhando para a letra A, para a letra B, para a letra C, para a letra D, qual é a palavra que também ela é paroxítona e que também termina em ditongo? Então é muito simples, gente, quando a gente analisa nesse contexto, né? E aí, claro que a gente enxerga aqui, a gente vai entender, por exemplo, aqui na letra A, polícia. Então a letra A, polícia, eu tenho polícia. A palavra polícia, li, é a sílaba mais forte e ela termina em IA, duas vogais que não se separam, né? Que é aqui um ditongo também. Então, a palavra correta, que está no mesmo motivo, é a letra A, certo? Letra A aqui da questão 3. Gente, ó, a palavra indígenas, indígenas, nem é paroxítona, é proparoxítona. A palavra emérito é mérito, também é proparoxítona. E a palavra sínodo, sínodo, também é proparoxítona. Então, só em saber isso, a gente já marca aqui a letra A. Show de bola, meu povo. Então, questão de número 3, letra A. Show, show, show. Acertou? Ótimo, Johanna. Parabéns, é isso aí. Muito bem. Então, vamos dar continuidade, galera. Vamos dar continuidade. Questão agora de número 3. Essa próxima. Essa prova, ela caiu no ProITEC 2024. Inclusive, recomendo também a você, aluno que está estudando para a prova do IF, também fazer as provas do ProITEC. Os ProITECs, eles são provas parecidas com o exame de seleção, mas que são disponíveis para os alunos de escola pública, né? E geralmente elas acontecem ali em meados de julho ou agosto, né? Mais ou menos nessa época aí. E as provas do ProITEC, elas não têm redação, mas são questões muito boas, muito boas. Então eu aconselho também vocês estudarem através dessas provas, tá? E para você que está assistindo esse vídeo no YouTube, não esqueça, claro, se você está gostando, não esqueça aqui de dar o joinha, né, de curtir o vídeo, de comentar, de se inscrever no canal, também é muito importante para me ajudar nesse processo. E é claro, se você tem algum amigo que está estudando também para o IFRN, se você quiser mostrar esse vídeo para ele, clique em compartilhar, né, para que você consiga alcançar mais pessoas aqui nos estudos, tá? Eu vou agradecer de verdade se você fizer isso por mim. Vamos lá, ProITEC 2024. Diz assim, considerando os dados apresentados no tópico cheia no sul do Rio Grande do Sul, a previsão de chuva, retirado do texto 1, sobre volumes de chuvas, conforme a tabela abaixo. Então, ó, gente, o IF, ele usa lá dos textos para fazer as questões. Isso tanto na questão de português como na de matemática. Isso sempre foi claro nas provas do IFRN, tá? E é interessante aqui, porque ele usou vários trechos lá do texto 1, ele colocou aqui na prova, né? E ele pediu para a gente medir o quê? A média aritmética. Eu vou fazer aqui a leitura do último período, que diz assim, a média aritmética de todos os números da unidade de medida milímetros presente na tabela é de... Gente, os números que estão aqui na tabela estão todos em milímetros. Ele só pediu para a gente fazer a média dos que estão em milímetros. Mas, na verdade, todos aqui estão em milímetros, tá? Ó, eu tenho aqui ó, o número 100, que está em milímetros. Deixa eu marcar aqui de outra cor, né? Para ficar mais visível. Vou marcar de vermelho agora. O 100, o 120, que também está em milímetros. Né? Aí eu tenho o número 40 e o número 90, que estão em milímetros. E eu também tenho o número 80 e o número 140, que também estão em milímetros.
Então, vamos lá. O que é média aritmética? A média aritmética é um número que vai ser a soma de todos os números e a divisão pela quantidade da mesma. É que nem a média da escola, por exemplo, a gente saber se passou de ano, né? Como é que eu sei se eu passei de ano? Eu somo o primeiro bimestre, o segundo, o terceiro e o quarto e divido para 4. Se o número que der for abaixo da média, é porque eu não passei, vou ficar em recuperação. Se ficar acima da média, é porque eu passei. É muito simples a média aritmética, tá? Então, pessoas, o que a gente vai fazer? A gente vai somar todos esses números aqui, né? E aí, vamos somar e vamos dividir pela quantidade que tiver de números. Então, eu vou colocar aqui as somas, eu vou colocar aqui, pessoas, vamos lá, ó. Eu tenho aqui, ó, o número 100, eu tenho o número 120, eu tenho o número 40, tenho o número 90, o número 80 e o número 140, né? Na ordem aí, do mesmo jeito que está aqui, certo? Então, tem algumas coisas que a gente pode já fazer aqui para adiantar, né? Para ficar mais fácil na minha perspectiva. Por exemplo, eu já posso somar aqui alguns números, ó, que vai dar números exatos. Por exemplo, eu posso somar 120 com 80, tá? Que eu já sei que vai dar 200. 120 com 80 vai dar 200, tá? Também posso, galera, deixa eu ver aqui um número aqui que facilita a nossa vida, né? Posso somar 100 com 40, que vai dar 140. E 140 mais 140 vai dar 280, né? E sobrou o número 90, que eu vou trazer para cá, ó. Muito bem, então eu vou somar aqui todo mundo. Aqui vai dar 0, 8 mais 9 vai dar 17, vai subir 1, e 1 mais 2 vai dar 5. Em outras palavras, a soma de todos os números é 570. Muito bem. Bom, 570 não é a média aritmética, é só a soma. O que é que eu preciso fazer agora? Eu preciso dividir pela quantidade de números. Quantos números existem? Então, existem 1, 2, 3, 4, 5, 6 números. Portanto, eu vou dividir para 6. Anderson, se fosse 7 números, você dividir para 7. E se fosse 8 números, você divide para 8. Né? Então é isso. Média aritmética é a soma e a divisão pela quantidade. Então, como são 6, então eu vou dividir para 6. Tá? Vamos lá, então. Posso dividir 570 para 6, né? Posso dividir o 5? Não, mas eu posso dividir o 57. Que aí, galera, não vai dar 10, porque 10 vezes 6 é 60. Então, eu vou ter aqui o número 9. Se eu vou ter o número 9, ó, eu já vou começar descartando a letra A, que começa com 7, e eu vou começar descartando a letra D, que começa com 8. Tá? Então, ó, é 9. 9 vezes 6, 9 vezes 6, galera, vai dar 54. Tá? Vai sobrar aqui 3, e eu vou baixar o 0. E 30 dividido para 6 vai dar 5. 5 vezes 6 é 30, e aqui acaba, né? Em outras palavras, então, galera, a resposta é 95, letra B, tá? Letra B, resposta 95. Se inscreveu no Partiu IF? Ótimo, ótimo, Jahana, muito bem. Espero que você consiga passar. Vai ajudar muito, né? Ajuda bastante. Quando sai o resultado, você sabe dizer? Acho que é agora, em março, né? É isso aí. Sinal que a matemática hoje está em dias, hein? Ela acertou aqui sem nem fazer cálculo. Bom demais. Ah, é em abril, né? Mês que vem. Ótimo, maravilha. Vamos à próxima questão. Penúltima questão da aula de hoje. Vamos lá. Questão de número 5. Prova caiu em 2022. Diz assim: uma instituição de ensino ampliará a reserva de vagas para negros, pretos ou pardos em 1.000 vagas nos próximos 3 anos. Vamos lá, gente. Falando aqui sobre uma instituição de ensino. Pode ser uma faculdade, pode ser um IF, né? Enfim, é uma instituição de ensino que nos próximos 3 anos vai ter mais 1.000 vagas para alunos negros. É isso que a questão está dizendo. Aí vamos lá. No primeiro ano, a instituição pretende disponibilizar, aí vamos lá, ó, vamos trabalhar aqui, gente, com frações. E observe que o IF, ele colocou as frações por extenso, tá? Fração por extenso.
2/5 das 1.000 vagas planejadas. Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou separar essa questão em primeiro ano, segundo ano e terceiro ano, já que são 3 anos, tá? Porque esses dados, gente, eles estão divididos assim, né? Observe que aqui começa com a primeira divisão, né? Então, ó, no primeiro ano, ele diz que pretende disponibilizar 2/5 das 1.000 vagas. Então, nós vamos fazer o quê? Nós vamos descobrir quanto é 2/5 de 1.000 vagas. Lembrando que esse DAS aqui, ele significa multiplicação, como a gente vê aqui no nosso curso online. Tá? Então, ó, como é que eu faço para fazer 2/5 de 1.000? Eu vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Tá? Então, ó, 1.000 dividido para 5, 1.000 dividido para 5 é igual a 200. E 200 vezes 2 é igual a 400. Significa dizer que no primeiro ano, essa instituição vai ofertar 400 vagas. Tá? Agora vamos para o segundo ano. No segundo ano, pretende aumentar essa disponibilidade em 2/5 do restante das vagas planejadas. Vamos lá, galera, ó, do restante de vagas planejadas. Se eu tinha 1.000 vagas e eu já ofertei 400, quantas vagas estão sobrando? Estão sobrando 600 vagas. Portanto, eu vou fazer agora do mesmo jeito, só que não vou fazer 2/5 de 1.000. Vou fazer 2/5 do restante das vagas. Então, se eu tiro 400 das 1.000, agora eu vou fazer 2/5 de 600. Tá? Então, agora é 2/5 de 600 vagas. Então, mesmo jeito, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Pessoas, 600 dividido para 5 é igual a 120. E 120 vezes 2 é igual a 240 vagas. Muito bem. E aí, vamos para o último ano. Aqui, ó. E no terceiro ano, aumentará a disponibilidade com as vagas que faltaram para completar as 1.000. Gente, vamos pensar comigo. Aí vamos lá, para finalizar a leitura, né? O número de vagas a mais que serão ofertadas no terceiro ano será... Então, gente, no terceiro ano vão ser quantas vagas disponíveis? É muito simples. Se no primeiro ano eu já ofertei 400 e no segundo 240, logo eu já ofertei 640 vagas. Concordam? 400 mais 240 é 640. Tá faltando quantas para chegar em 1.000? É muito simples, pessoal. Então é 1.000 menos 640. E a resposta é 360 vagas. 360 vagas. Portanto, a resposta é letra D. Show? Letra D. E aí, Jahana, que está me assistindo agora, alguma dúvida? Gostou? Gostou da maneira como... Olha, é interessante, gente, que a gente faça a questão por etapas. É assim que eu vou ensinando no curso, tá? Você vai fazendo linha por linha. A gente vai desenvolvendo assim nesse formato. Por quê, gente? Porque o IF, ele joga muitas informações. E se você não souber organizar essas informações, você vai errar a questão. Né? Ou, às vezes, o aluno fica confuso, né? Acontece muito isso. Então, a gente precisa de organização na maneira de resolver. É assim que a gente vai resolvendo aqui, tá? Maravilha. Vamos à última questão para a gente encerrar a nossa aula de hoje. Vamos lá. Última questão. Inclusive, é uma questão de português que caiu na prova do IF 2025, prova do ano passado. Tá? Muito bem. Vamos responder então, gente. Vamos lá. Eu tenho aqui, ó, as questões que estão marcadas com números, tá? Ó, olha só. A questão diz assim, ó. Sobre a acentuação de palavras no trecho, né? Que eu trouxe já uma questão sobre acentuação, então eu acabei trazendo mais uma, né? Sobre a acentuação de palavras no trecho, é correto afirmar que... Então, ó, vamos lá. Vamos trabalhar então, gente, com o número 1, ou seja, a palavra energéticas, e o número 6, a palavra país. Tá?
O número 3 é a palavra histórico. O número 6 eu já mostrei, né? E o número 4 e 5 é a palavra biocombustíveis e o 5 é a palavra sustentáveis. Ok? Então a gente vai analisar cada uma dessas palavras, certo? Vamos começar com a letra A. O número 1 e o número 6 são acentuadas por conterem hiato. Pessoal, a regra do hiato, que quem quiser ver no curso online aqui, fala comigo, tá? A regra do hiato é muito simples. A regra do hiato é quando uma palavra tem hiato e a letra I ou a letra U ficarem sozinhas em uma sílaba, né? Então, por exemplo, a palavra energéticas, eu separo energéticas. Primeiro de tudo, a palavra energéticas, ela nem tem hiato. Nem tem hiato. Gente, energéticas não tem hiato. Ou seja, não tem duas vogais que se separaram em sílabas diferentes. Não tem. Portanto, a gente já elimina a letra A, certo? Porque a palavra energéticas, ela não tem hiato. Então, eu elimino a letra A. Ok? Ah, Anderson, mas a palavra país tem, né? País. Aqui tem o hiato, ó. O A e o I se separaram. Mas energética não tem. Então, a gente elimina a letra A. Ok? Letra B. A palavra 3 é acentuada por ser paroxítona. Vamos à palavra 3. A palavra 3 é histórico. Vamos separar histórico. Histórico. Pessoal, a palavra histórico, to é a sílaba mais forte. Então, ela é paroxítona? Não. Ela não é oxítona, não é paroxítona, ela é proparoxítona. Então, vamos eliminar a letra B, porque ela não é paroxítona, e sim proparoxítona. Letra C. C. A palavra 6 é acentuada por ser oxítona. Será que país é acentuada por ser oxítona? Acho que não, hein? Sabe por quê? A palavra país, ok, ela é oxítona. Só que ela é acentuada por causa disso? Não, galera. Ela não é acentuada por ser oxítona. A regra das oxítonas é quando termina em A, seguido não de S, em E, seguido não de S, em O, seguido não de S, ou em ou ens. Tá? Aí recebe acento. Mas a palavra país, ela termina em I, seguido de S. Então, ela está na regra das oxítonas? Não. Ela está na regra do hiato. Essa regra aqui é a regra do hiato, que é quando a letra I ou a letra U estão sozinhas em uma sílaba, seguido não de S. Portanto, a palavra país está na regra do hiato e não na regra das oxítonas, eliminando aqui a letra C. E vamos à última questão. A palavra 4 e a palavra 5 são acentuadas pela mesma regra. E exatamente, galera, a palavra biocombustíveis, biocombustíveis. E a palavra sustentáveis. Observem que as duas palavras, elas são paroxítonas, tá? Paroxítonas. E ambas as paroxítonas, elas estão terminadas em ditongo, duas vogais juntas que não se separam, tá? Terminadas em ditongo, como a gente viu agora há pouco em uma questão de prova passada também. Então, a questão correta é a letra D, tá certo? Para esse final aqui dessa questão. Essa prova foi horrível, foi já, né? Realmente não foi uma prova muito fácil, tá? Então, galera, é isso. Nós acabamos aqui encerrando esta questão, essa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, ok? E caso vocês desejem, queiram estudar mais, me procurem, falem aqui comigo no meu WhatsApp, tá? Ou comentem aqui nesse vídeo, se vocês gostaram. E é isso, tá? E eu espero que você consiga a sua aprovação no IFRN. Um grande abraço, beijo no coração, tamo junto
e até ao próximo vídeo. Valeu, galera. É nóis.